Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje, NASCAR com a prova de Richmond, Rally da Serra, os bastidores de Interlagos e, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos falando de NASCAR. Na prova de Richmond, Kevin Harvick ficou com a vitória, Cal Edwards na segunda posição, Jeff Gordon foi terceiro, seguido pelo David Ragan na quarta posição e Kurt Busch em quinto lugar. Sérgio Lagos, semana que vem temos os playoffs e o Kevin Harvick, o intimidador, está de volta. Sem dúvida nenhuma, Roberto, eu escutei em alguns lugares que o piloto já não tinha... Certas pessoas esqueceram dele, parece que agora se lembram, não vou me lembrar do nome dessas pessoas, mas foi uma grande vitória do Kevin Harvick. Acho que foi... ele teve aquela oportunidade no final da bandeira amarela, parecia que o Jeff Gordon estava abrindo em relação a ele, no grande número de bandeiras de volta à bandeira verde, Jeff Gordon estava melhor, mas Kevin Harvick estava melhor na relargada e a equipe dele fez um melhor trabalho do que a equipe do Jeff Gordon e mereceu a vitória. Eu acho que foi uma vitória merecida, ele também foi o piloto que liderou o maior número de voltas, veio forte o tempo todo, teve problemas, foi lá para trás, se recuperou. Eu acho uma vitória bastante merecida do Kevin Harvick, numa prova que acabou sendo bastante interessante. Aconteceu o que a probabilidade dizia que ia acontecer em termos dos 12 pilotos, da definição dos pilotos que ainda faltavam para o Chase. Mas a prova foi muito interessante. Eu acho que todos aqueles pilotos que tinham chances matemáticas de se classificarem foram com tudo para buscar essa classificação, porque nunca vi, que eu me lembre, assim, tantas bandeiras amarelas em tão pouco tempo. Todo mundo foi como se fosse a decisão da temporada naquela corrida. Garra não faltou. Logo no início, o Clint Bowyer ali, a meu ver, um erro, uma batalha. No início você não precisa dar tudo e exagerar para ganhar posições, mas certamente tenso e sob pressão o Clint Bowyer, até porque não tem equipe dele definida para o ano que vem, ele provocou um acidente que acabou envolvendo o Dale Earnhardt Jr. e o Denny Hamlin. Ou seja, o Clint Bowyer que tinha chance de se classificar, o Denny Hamlin que estava a perigo e o Dale Earnhardt Jr. que estava a perigo envolvidos nesse primeiro acidente. O carro Dale Jr. teve sorte de não destruir ali o radiador na frente do carro, o Denny Hamlin a mesma coisa e voltaram e se recuperaram. Isso é o mais importante, o Denny Hamlin terminou entre os 10 primeiros, o Dale Jr. terminou os 15 ou 20 primeiros, mas enfim, foi tranquilo para eles no final, mas no início parecia que talvez eles não iriam conseguir. Sérgio, os 12 primeiros se classificaram para os playoffs, os 12 primeiros da tabela, mas tem um assunto muito interessante que continua, já vem de algumas semanas, mas continua agora bem mais forte. O pentacampeão Jimmie Johnson com o Kurt Busch se encontrando na última antes dos playoffs. Será que se estende esse mau sangue entre ambos? Realmente não dá para entender. Os dois, o Kurt Busch já foi campeão, óbvio que o Jimmie Johnson pentacampeão é muito mais significativo que o Kurt Busch, mas é uma batalha que eu acho que os dois podem perder. Se os dois continuarem essa briguinha, eu acho que os dois vão ficar de fora de qualquer chance do campeonato. A gente ainda vai falar depois sobre a questão do campeonato, as chances a partir de agora, mas eu acho que o Kurt Busch realmente não pode entrar nessa briga com o Jimmie Johnson. O Jimmie Johnson também, ele pode pagar caro. Se ele entra com essa briga e o Kurt Busch fica de fora, o Kurt Busch pode acabar com o ex-campeonato dele. Então, não vale a pena. Pela primeira vez eu vi o Jimmie Johnson pagar dívidas na pista do jeito que ele pagou. Ele jogou pela janela um bom posicionamento dele na corrida para acertar as contas com o Kurt Busch. Vamos agora dar uma olhada em como começa a tabela dos playoffs, a decisão para essa temporada de 2011. Kyle Busch é o novo líder, com o Kevin Harvick na segunda posição, os dois empatados com o mesmo número de pontos. Depois vem Jeff Gordon em terceiro, Matt Kenseth na quarta posição e Cal Edwards é o quinto, junto com aquela lista de outros pilotos que conseguiram uma vitória. Sérgio, 12 pontos para os líderes, em comparação com quem não conseguiu nenhuma vitória durante a temporada regular. É uma vantagem grande, será decisiva? Eu acho que não. Eu acho que não pelo seguinte, acho que quem está lá com zero, quem não tem nenhum ponto, eu acho que são os que eu vejo com menos chances de conseguirem, de chegar até o final. Então, eu acho que a batalha ali, Kevin Harvick e Kyle Busch, vai ser uma grande batalha. Eu acho que vai ser muito saudável para a NASCAR, uma grande rivalidade acontecendo entre esses dois ali, os dois que vários problemas acontecendo durante esse ano.
Depois temos o Jeff Gordon, está 3 pontos atrás deles, a diferença é muito pequena. Se ele perder o campeonato por 3 pontos, é incrível, mas perdeu, paciência. E aí a gente vai dizer, foi uma diferença. E depois temos o Matt Kenseth, está com 6 pontos, também 6 pontos atrás dos líderes. E depois ali, 9 pontos atrás do líder, Jimmy Johnson e Matt Kenseth, e Cal Edwards, e Brian Newman e o Kurt Busch. Mas o que eu vejo é o seguinte, Roberto, esse campeonato está muito apertado, grandes variedades. Se os pontos estivessem valendo os pontos corridos, o Kyle Busch, com o problema do Jimmy Johnson na prova de Richmond, o Kyle Busch voltaria a ser o líder e estaria todo mundo mais ou menos embolado ali, Kevin Harvick, Jeff Gordon, Ryan Newman não, mas o Cal Edwards, Matt Kenseth, todo mundo embolado ali, 20, 30 pontos um atrás do outro. Então eu acho que é uma vantagem psicológica, quem sabe até num campeonato apertado como esse vai fazer uma diferença, mas não acho que vai fazer ali para aquele grupo dos que tem, pelo menos até os que tem 2 vitórias, e possivelmente para o Jimmy Johnson, que tem uma vitória apenas, não vai fazer diferença. Aproveitando uma frase do Sérgio, saudável para a NASCAR, eu chamo a atenção na classificação do Dale Jr. Ele não vai fazer muito nos playoffs, mas é bom para a NASCAR ele ter conseguido a classificação para o Chase. Essa foi a história da NASCAR, Sérgio. Mais uma coisa? Não, só complementar isso. E foi bom também ter o Tony Stewart, Roberto, que é um grande nome. A gente fala, o Dale Earnhardt Jr. é o piloto que mais vende na NASCAR, mas depois ali eu creio que é o Jeff Gordon e o Tony Stewart. De qualquer maneira, o Tony Stewart está top 5 fácil de pilotos que tem fãs e que atraem. Então acho muito importante também a participação do Tony Stewart. Agora a história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. O automobilismo brasileiro tem fama mundial graças a nossos campeões na Fórmula 1. O nosso amor por monopostos começa cedo. O kartismo é o primeiro passo para um piloto tentar fazer carreira. E o kart também faz parte da nossa história do automobilismo brasileiro. O kart no Brasil, que é inquestionavelmente a melhor escola de pilotagem de todas, começa em 1958 e aqui se caracteriza e se denomina como realmente o pai do kartismo no Brasil, um grande piloto que era Cláudio Daniel Rodrigues. Esse início já no final dos anos 50 e a conversão para chassis mais eficientes a partir de 63 e 64 começa a se traduzir numa grande evolução. Em 1966 já existia uma meia dúzia de kartódromos. É uma categoria que cresceu e eu considero o Brasil um país bastante forte no seu kartismo. Existem mais de 100 pistas de kart no país. E, inclusive, desde o início do kartismo no Brasil, houve a presença de equipamentos fabricados aqui mesmo. Existem motores nacionais até hoje competindo. De início se centralizava muito em categoria de 100 cilindradas e no Brasil os motores de 125 cilindradas já existiam, já estavam disponíveis. E é uma trajetória longuíssima. Foi através dele que surgiram os principais nomes do automobilismo brasileiro a partir dos anos 60. Logo após o intervalo, os pneus do automobilismo brasileiro.